a nossa convidada de hoje para entrar na live. Estou chamando a Ana Paula. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a Ana já fez uma live aqui no canal. Chegou! Oi, oi! Oi, Ana, seja bem-vinda! Obrigada! Como Gente, você quem me está? acompanha aqui há tempo, como eu disse, tá dando um eco. Por quê? Eu tô no meio do mato, mas assim, Tá tudo mesmo. certo. Então talvez pode ser aqui, vamos ver. Ou coisa eu encontro um fone. Ah, Tô aqui com uma cantoria no fundo. uma cantoria de grilos. Gente, a Ana já esteve aqui com a gente no canal o ano passado, fazendo uma live com a gente. E hoje ela aceitou prontamente o convite de mais uma vez vir distribuir aí um pouquinho do conhecimento dela para nós. Mas tem muita gente nova, Ana. Então te apresenta, por favor, para o povo te conhecer. Maravilha. Então, boa noite, gratidão pelo convite, primeiramente, para a gente estar trocando aí. Você sempre traz muito conteúdo, muita possibilidade aí. E é isso, né? Vai enriquecendo todo o nosso processo aí enquanto educador. E muito alimento a gente tem, né? Então a gente vai comendo conforme a nossa fome, mas é muito bom estar aqui para trocar também. Eu sou educadora, né? Trabalho com uma proposta chamada, que é uma proposta que a gente chama de educação vive consciente, que ela tem várias bases, né? E uma delas é sair do direcionamento e ir para um lugar mais de observação. A gente trabalha para sair do julgamento, da seleção, da comparação. E é uma proposta onde a gente tem escolas que funcionam sem direcionamento, mesmo de maneira livre. E, ao mesmo tempo, o meu trabalho hoje é trabalhar com escolas que já trabalham com ensino formal. E como que a gente coloca dentro da prática desse educador as bases da educação vive consciente dentro de um sistema que já existe. Então, esse está sendo aí esse nosso trabalho, para a gente poder ampliar, né? Porque eu sei que existem várias propostas de educação, várias questões que a gente vai encontrando que faz sentido para a gente, né? Mas acredito que quando a gente fala de julgamento, seleção, comparação, toca num lugar para a gente que a gente sabe que não alimenta, né? Ele só destrói a comparação em si, né? Então, esse é o nosso trabalho, meu e do Rodrigo, que é meu companheiro. A gente está fazendo um movimento de mentorias e acompanhando escolas formais e não formais nesse movimento da educação vive consciente. E aí hoje a gente vai trocar um pouquinho aí sobre ambientes preparados, como que a gente vai para esse lugar aí, de olhar através dos olhos das crianças também, né? Que é se Na colocar verdade, nesse lugar. a educação vive consciente é um desafio, eu acho, né, Ana? Porque, como tu disseste, a gente está acostumado com um sistema, uma formação, estudamos assim, de repente tu olhar a educação com outros olhos é um desafio, né? Sim, sim. É bem isso, eu brinco que eu me formei e depois eu me desinformei. Tá aí, ó. Que é um constante movimento, né? Que eu não vejo a nossa formação, a nossa teoria, a nossa prática como algo ruim, e sim o movimento da gente poder olhar para tudo isso que a gente tem como cestos, né? Onde eu vou ali, vou colhendo aquilo que faz sentido, mas não no meio, né? Que eu possa me relacionar com você, trocar com você, sem todas as minhas coisas, teorias, bases, para a gente poder abrir aí, que eu brinco de limpar nossas lentes mesmo dessa troca, né? E é um desafio, como você trouxe, porque a gente precisa estar aberto para se movimentar, né? E olhar para as nossas questões, olhar o que a gente está fazendo, olhar a nossa ação, nossa prática, e sair muitas vezes do automático, né? Sair desse lugar do fazer por fazer. Então, para que eu estou fazendo? Né? E, na verdade, é um desafio e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso poder viver a vida atento, né? Sem estar sobrevivendo e sim vivendo, né? E Abrir esse sim, espaço para viver mesmo. Ana, o pessoal está dizendo que está dando eco, e tá mesmo. Tá. E eu acho que sou eu. Eu vou tentar correr pegar um fone aqui. Tá. E daí tu vai mantendo a conversa, inicia o assunto, porque eu Beleza. tô sozinha hoje sem a produção. Tranquilo. Dá um jeito de correr. Já Beleza. introduz aí, tá, Ana? Já tô vindo. Tranquilo. Então, gente, eu vou trazer um pouco essa questão dos ambientes preparados, tá? As bases que a gente trabalha, e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai trocando aqui também.
Quando a gente fala de ambiente preparado, a gente vai para esse lugar de observar como que as nossas escolas estão organizadas e a nossa casa também, né? A gente pode fazer esse exercício com os dois ambientes, né? Porque quando a gente pensa em ambiente preparado, a gente vai para esse lugar da gente poder abrir espaço para a matéria, né, para o ambiente estar a nosso serviço e não a gente a serviço dele. Porque muitas vezes a gente passa num lugar de estar organizando, fazendo, gestando toda essa matéria e ela não está a nosso serviço. Então a gente vai para esse movimento de observar. E quando a gente observa esse ambiente preparado, que é muito esse lugar de ver a nossa casa, né? E aí, quando a gente fala de criança, é nos abaixar mesmo. Gente que não está aberto e disponível, né, para a criança acessar. Quer testar aí? Oi, como é que tá? Para mim não estava vindo eco aí, antes, então agora continua igual. Vamos ver com o Tá pessoal. igual? É. Ih, pra mim tem eco igual. Por que será? Gente, fala aí se melhorou. Travou. Mas eu acho que foi quando eu liguei o Bluetooth. É. Ana, continua aí. Vamos ter fé. Vai dar certo. Tá bom, vamos avisando aí, pessoal. Tá dando eco. Mas é isso. Então, quando a gente vai fazer esse movimento de observar o ambiente, é se abaixar, né? Literalmente nos abaixar. Aí depende da faixa etária que a gente tá, da idade dessa criança, adolescente, independente como que idade a gente trabalhe, né? Porque parece um exercício muito simples, né? Mas quantas vezes a gente se abaixa na altura da criança para perceber o ambiente dela? Quantas vezes a gente olha como muitas vezes a gente trabalha com escolas e famílias, os brinquedos eles estão dentro de uma caixa, né? Dentro de um cesto. E para nós, talvez, sabendo o que tem ali, fica fácil acessar. Para a criança que está muito presente no aqui, no agora, acessar aquele cesto, procurar. Então, o que a gente convida é prateleiras. Tirar as coisas da caixa que a gente não enxerga, trazer para latas, trazer para essa questão de ser visível, né? Como a gente não trabalha com um direcionamento, o ambiente precisa ser um educador. E ele tem essa potência de ser um educador, né? Que isso também era uma dúvida muito frequente. Como que trabalha com áreas mais específicas? A própria música, né? Como que a gente trabalha se você não direciona? Então, a gente tem nesses espaços um ambiente preparado ali, uma prateleira específica com materiais de artes, uma prateleira específica para experimentos, química, né? Toda essa questão de laboratório. Tem o computador, tem a impressora, que a gente também trabalha com essa questão da tecnologia como uma ferramenta e não como algo só para distração, né? E tem um ambiente mais tranquilo que tem acesso ali à música. E ali nesse ambiente, geralmente a gente tem um tapete, um ambiente mais reservado para não interferir tanto para o cara que está lendo, por exemplo, né? Então a gente vai colocar alguns elementos da música ali que tem nesse espaço. Geralmente vai ter um violão, vai ter um chocalho, teclado. Então a gente vai trazendo nos ambientes que eu trabalhei, a gente geralmente investia muito nesse ambiente, porque é uma coisa que as crianças livremente adoram. A música faz parte de quem a gente é, né? Então, naturalmente, eles buscam muito ela. Então, como que a gente vai trabalhando? Preparando esse ambiente. E a gente tinha um teclado, né? No último ambiente que eu estava. A gente tinha um teclado e as crianças começaram muito nesse movimento, aí adquirimos mais um. O teclado fazia sucesso. E aí, essa criança chega, começa a experimentar esse ambiente e quer aprender mais, né? Como que a gente trabalha, né? A gente vai buscar observar. Essa criança tem interesse naquele instrumento. Tem algum desses educadores que tem uma autonomia, sabe? Pelo menos as bases, ou sabe tocar, né?
Tem, ok, a gente pode oferecer. Não, não tem, a gente vai para a criança e pergunta mesmo, né? Geralmente quando eles são um pouco maiores, né? Pergunta, como que você quer? A gente está percebendo que você tem interesse. Você quer que a gente traga um educador para que você possa aprender aqui? Você quer... E a gente teve duas situações, né? Uma que era, não quero continuar vendo as aulas que eu estou acessando na internet. E outra que quero. Então a gente vai fazendo esse movimento. Porque quando a gente traz a música, né, e muito nesses ambientes, é difícil todas as crianças estarem fazendo a mesma coisa. Mas a música é uma coisa que sempre rolava uma banda. Então, junta a galera e vai rolar banda. Então, naturalmente, isso vai fazendo parte. E aí, o que a gente acredita é esse nosso olhar de adulto para poder apoiar. Eu sei como encontrar um professor de música, talvez eu posso aprender onde eu posso encontrar o material. Então, a gente está nesse lugar de suporte para essa criança. A gente não vai negligenciar o interesse dela pelo teclado, por exemplo. Mas a gente vai deixar que ela chegue nesse interesse naturalmente, que é a proposta que a gente trabalha. Mas quando a gente pensa em uma proposta já formal, a gente pode também colocar algumas pitadinhas de observação, né? E menos intervenção. Né? Eu acredito que você, na tua experiência com música, né, deve trazer muito, experimentar muito esse lugar. Né? Quando a gente abre esse espaço para que a criança experimente, se abre o mundo. Né? Porque a nossa visão, de cada um de nós que está aqui hoje, é limitada. Ana Paula é limitada a partir das vivências dela, do que ela acredita, do que ela sabe, do conhecimento que ela tem de música. Se abre esse espaço para que essa criança possa experimentar e a gente ser suporte, eu acredito muito que a gente precisa abrir esse espaço dentro das nossas escolas, de experimentação. Nem que, vai ter aula de música, essa escola acredita que é fundamental, tá tudo bem, mas o quanto de experimentação existe ali? Que não é a gente, no meu lugar, nunca é de dizer não, direcionamento não serve, não. Mas vamos olhar para o que tem aí. Né? A gente está abrindo... A nossa tendência é dizer, toca assim. É. Né? Por que tem que tocar assim? Não pode tocar assim? E esse é deixar a criança trazer, né? Sim. Que aí a gente abre espaço para... Porque é isso, né? A gente quer grandes músicos, a gente quer grandes artistas, a gente quer pessoas que abram caminhos, revolucionem, inovem, mas a gente não abre espaço para inovação. Né? A gente quer inovação, é tipo autonomia, né? Você quer que a criança seja um adulto autônomo, mas não deixa ela ser autônoma agora. Então, é uma conta que não fecha, né? Se a gente quer abrir possibilidade para que a potência de cada ser venha, a gente precisa abrir esse espaço do livre, da experimentação. Né? Para que aí sim, se a gente precisar trazer limites, sei lá, tá tacando o chocalho na cabeça do outro, tudo bem. Aí, assim a gente não toca. Mas, se eu estou experimentando uma forma nova, estou experimentando um espaço, e a gente aprender nessa troca, né? Ver que existem 1000 possibilidades ali. Né? E aí vem desse lugar do instrumento musical ainda na escola, tá muito separado, né? Então, é o instrumento musical que fica ou numa sala ou na mão de um único educador, que ele traz de vez em quando. E eu não sei como é na experiência de vocês, mas em espaços né, formais que eu já estive, é um desespero, né? Porque é o violão, é a música, e aí vem naquele momento, então fica desesperado, todo mundo no alvoroço ali daquele instrumento, que é algo que não faz parte da realidade, do dia a dia. Então, abrir esse espaço de experimentação, nem que a gente faça isso com menos crianças, faça isso no rodízio, né? Se é algo que às vezes no início as crianças têm mais essa necessidade de experimentar, né? E isso em todas as áreas, né? Hoje a gente está falando específico né, mais voltado para a música, mas o quanto a gente permite essa experimentação da vida, né? Algo que está conectado com a vida, não desconectado da vida, né? Porque a nossa vida não é em caixinha. A gente fez, né? A gente consegue organizar ela em caixinha se a gente quiser, mas ela está conectada com o todo, né? Então E tu diria, Ana, vou falando devagar. Que o primeiro passo para essa educação diferente, diferenciada, né? Essa educação inclusiva, seria a experimentação. Preparar um ambiente onde a criança possa experimentar.
Sim. Porque aí a gente vai ganhando confiança. Porque eu vejo que muitas vezes, enquanto educadores, a gente tem medo. Tem medo da criança livre ou não confia. Tem esses dois pontos. A gente acha que livre ela não vai dar conta, não vai aprender, não vai desenvolver. Ou tem medo do que acontece porque muitas vezes essas crianças não experimentam a liberdade. E realmente, quando elas experimentam, é meio caótico. Né? E aí, na verdade, esse caos dentro dessa liberdade mostra pra gente o quanto tá desequilibrado. Porque, naturalmente, né, em nossa essência, livres, a gente é harmônico. A gente fica em caos e não harmonia porque a gente não sabe mais lidar com a nossa liberdade. Se hoje eu tô vivendo esse momento agora na minha vida, né? Não tenho um emprego fixo, não tenho uma casa, tô vivendo esse movimento. Então, tem momentos que isso é libertador. Tem momentos que eu entro nos meus padrões de medo e falo, caraca, eu posso ficar. Porque eu não fui educada para viver em liberdade, para experimentar, para encontrar caminhos. Eu fui educada para viver uma vida já organizada, pré-definida. Né? E nós fomos educados assim. Não sei se tem alguém aqui que pôde experimentar uma educação mais livre, né? E tal, tô usando o meu exemplo que está num lugar mais extremos, talvez sim. Mas se a gente colocar isso para o nosso dia a dia, quando a gente tem um dia livre, quando a gente tem uma semana livre, quando a gente está de férias, como a gente se comporta com essa liberdade? Né? Geralmente a gente fica sem saber o que fazer, ou fica entediado. Então, esse processo todo acontece com as crianças. Talvez se a gente criar uma sala, um ambiente, onde os instrumentos estão ali disponíveis e essa criança pode experimentar. Vai ter a criança que vai sentar e não vai experimentar nada. Vai ter a criança que vai ficar maluca querendo experimentar tudo. Vai ter a criança que vai focar em um instrumento, vai vivenciar aquilo. E se a gente olhar para as três e sair do julgamento e da comparação, a gente pode ver muito padrão ali. Tem o cara que está sentado ali e diz, não tem nada para fazer aqui. E aí, o que ele está dizendo? Se você não me leva para algum lugar, não sei para onde ir. Ai, e aí? O que a gente faz com isso? Né? Tem aquele que está experimentando tudo, que talvez seja curioso, criativo, ou talvez ele tenha medo de ficar sem as coisas e está experimentando tudo. Então, a gente abre espaço, enquanto educador, para viver o que tem ali. Ver que quando a gente está direcionando o tempo inteiro, esse espaço não tem. Então, está todo mundo seguindo um fluxo, uma organização, uma rotina pré-definida pelo adulto. E essa potência dessas relações, a gente vê quem que é aquele ser que está ali, acaba se perdendo. A gente consegue ver, claro que sim, mas precisa um pouquinho de esforço nosso. Quando a gente abre esse lugar, que é uma liberdade, quando eu falo, com limites. A gente não vai quebrar os instrumentos, não vai jogar o instrumento na cabeça um do outro. A gente não. Isso não. Mas como que a gente pode abrir esse espaço de experimentação? E o ambiente, ele é muito rico em relação a isso. Porque quando a gente pensa num ambiente que é onde a gente tira a porta do armário, daquelas canetinhas, lápis, sei lá, tinta, que está ali dentro e pode vir para o acesso para a realização das atividades das crianças, a gente abre um mundo ali. Né? Que talvez aquela criança ligue uma atividade com outra e possa fazer esse link quando tem esse espaço aberto. Senão, nem sei que tem tinta, nem sei que eu posso usar o violão, nem sei que... A gente vê muito nesses espaços uma união de tudo. Eu estou fazendo um livro, aí eu percebo que a minha história pode ser uma música, e aí eu faço uma música, e aí eu organizo uma banda. Mas como que eu vou fazer isso se eu nem sei que tem instrumento, que eu nem sei que tem um ambiente preparado, né? Que aí eu vejo que a gente pode olhar, enquanto adulto, o quanto que a gente abre espaço. Quanto eu abro espaço para experimentação. E dentro dessa proposta de educação que a gente trabalha, não é algo fora, não é a Ana Paula abrindo espaço na escola. Não, o que eu abro espaço na minha vida? Para as crianças que estão ao meu redor. O quanto que eu abro espaço para que ela fale, para que ela experimente. Eu estou na Bahia agora e eu estou na casa de uma família que também frequentava um espaço que eu era guardiã. E uma das adolescentes que está nessa casa, ela é super musical, assim, né? Então, toda conectada com a música. E ela foi uma das primeiras... ela já é adolescente, né?
que teve esse interesse na música, que a gente foi apoiando o processo dela. Então, do teclado, ela foi pro violão. Do violão, agora ela tá cantando. Então, tá super... Tá o dia inteiro cantando, o dia inteiro movimentando, encontrando formas de aprender aquilo. E se ela não consegue sozinha, sabendo que ela pode encontrar um professor, sabendo... Então, eu vejo que o que acontece quando essa criança é educada num lugar mais de abertura é que ela aprende a encontrar caminhos. Aprende a encontrar formas. A gente fica limitado nas nossas formas. Parece que as nossas possibilidades, elas são assim, né? A partir da nossa vivência. Tá tudo bem, né? A partir da vivência que a gente teve, a gente tem essa possibilidade. Mas e por que a gente não pode abrir para as crianças que a gente tem? Por que a gente não pode abrir espaço para elas verem? Que não é nem eu mostrar todas as possibilidades. Quem sou eu para saber quais são todas as possibilidades? Mas eu posso abrir esse espaço para você experimentar. E eu, como já sou adulta, já tenho uma experiência diferente, posso te mostrar caminho, né? Nossa, Hannah, é muita coisa, né? De pensar em tudo que nós, educadores, podemos fazer para auxiliar essa criança. Sim. É um processo realmente de mudança que acontece em nós, né? E tu usaste uma palavra, a questão da potência. Uhum. E essa palavra eu acho ela muito forte. Né? O que é esse professor potente? Ou a falta da potência? Sim. Então, eu vejo a potência muito conectada com a nossa essência. Até rima, né? Mas esse lugar... Do que eu acredito, né? A gente nasce com um movimento muito particular, muito individual nosso, né? E o ambiente que a gente está inserido, ele vai nos mostrando possibilidades. Então, ele vai abrindo caminho a partir dos nossos interesses, a partir das nossas vontades. Eu tenho irmãs gêmeas, né? Elas estão com 7 anos. Então, e as duas, se eu olhar as duas nesse movimento individual, se eu comparar as duas, eu só vou ver falta. Não vou ver possibilidade. Porque eu vou ver o que está faltando uma na outra. Se eu olhar cada uma na sua individualidade, só vejo potência. Porque é a Valentina super desenhando, criando, fazendo, olhando para tudo e conectada com um desenho, com uma arte, com uma representação, tentando fazer um filme, um desenho, um movimento, né? Se eu olhar a Victoria, ela super conectada com os animais, com a natureza, com o movimento, com o corpo. Então, se eu comparo as duas, o que eu vou ver? Eu vou ver falta. Eu vou ver que a Valentina não se movimenta o suficiente, né? Porque se eu comparar, a Victoria tá se movimentando pra caramba. Se eu olhar pra Victoria, comparando ela com a Valentina, eu vou dizer que ela não cria, que ela não faz. Então, esse é o nosso pensamento, né? Ele vai para comparação. Quando eu saio da comparação e olho a individualidade da potência do desenvolvimento da Valentina, que vive na mesma casa, que nasceu no mesmo dia, minutos de diferença, que tem o mesmo pai, a mesma mãe, no mesmo tempo histórico, né? E aí estão ali, 2 seres totalmente diferentes. Mas se elas têm essa liberdade para se manifestar e não precisar encaixar, ainda mais gêmeos, né? Tem muita comparação, a gente pode ver tudo que tem ali. E como que a gente apoia essa potência, né? Como que a gente mostra possibilidades? Então, eu lembro um dia que ela falou, eu queria ser artista, mas não dá para ser artista, não dá para trabalhar de artista. Eu falei, não dá? Daí que sim. Até foi uma professora dela que falou que ela ia ter que aprender a ler porque que ela estava atrasada na leitura porque ela precisava... que só desenho não ia levá-la para lugar nenhum. Outra limitação, que isso é uma coisa que a gente pode prestar bastante atenção também, né? O quanto que a gente coloca esse peso do que sobre nossa perspectiva, talvez sim, na perspectiva dessa educadora, não, ou ela aprendesse ali naquele momento, ou ela ia ficar atrasada, ela não ia conseguir acompanhar, mas aquilo que a gente fala fica numa presença muito forte para a criança, né? E aí eu falei, talvez seja isso que a professora acredite, mas eu tenho amigas que trabalham só com isso. E aí eu até mostrei um Instagram e site de umas amigas minhas, e aquilo abriu 1000 possibilidades. Dá pra ser. E ela ganha dinheiro com o desenho. Então, como que isso vai abrindo, né? Só que ali, eu tô conectada e ouvindo essa criança, né?
Talvez se eu não abrisse o espaço para ouvir o que ela está falando, eu nem ia saber o que ela ouviu, nenhum determinado. Nesse caso foi na escola, né? Mas podia ser em qualquer lugar. O que ela ouviu de alguém, o que já limitou ela e que já limita a potência dela ali, dessa manifestação natural. Então eu vejo que essa é a chave. As nossas crianças, elas vão estar em diferentes espaços, vão estar em diferentes lugares, vão ter convivência com diferentes pessoas, né? Mas a base dessa criança é quem está se relacionando no dia a dia com ela, né? E nós, educadores, estamos nos relacionando muito tempo com elas também. Nesse período que a gente está vivendo, pandemia, isolamento, menos, né? Presencial, mas é algo natural, que vai voltar, provavelmente, né? O mais breve possível, né? Então, tudo que se organize. Mas olhar mesmo para o quanto que nós, enquanto cada um de nós aqui, cada um, não sei quem é educador, pai, mãe, mas cada educador aqui, pensar quantas crianças você se relaciona. Ou quantas crianças já se relacionou na sua vida profissional. É muita gente. Que marcas a gente está deixando, né? Para essa criança. Que mensagem a gente deixa? Né? É uma responsabilidade que, ao mesmo tempo, é muito grande. Se a gente não transforma isso em peso, em culpa, do tipo, e agora, o que eu faço com tudo que eu tenho? E ao mesmo tempo, uau, olha quanta possibilidade de manifestação eu tenho, quanta possibilidade de ouvir. Né? Se a gente pensar quem foram os adultos que a gente, enquanto criança, se a gente pensar hoje, um adulto que marcou muito a nossa vida, que deixou uma marca muito potente mesmo, que nos mostrou possibilidades. Provavelmente vem um adulto na nossa cabeça se a gente fizer esse exercício, né? E se a gente pensar um que nos machucou pra caramba, que deixou uma marca ali desnecessária, também vem. Porque é isso, a gente vai deixar naturalmente marcas, né? Claro que nem sempre a gente tem controle de tudo que a gente deixou de marca, o que ela vai causar, mas ao mesmo tempo, se a gente escolher estar num lugar de atento, né? Nessa mensagem que a gente está passando, o mais fiel possível a quem a gente é, eu acredito que a gente deixa marcas muito verdadeiras e profundas. Porque quando a gente está... geralmente esses adultos que nos deixaram uma marca não tão legal e que nos machucaram, provavelmente eles não estavam conectados com eles, né? Não estavam bem. Então a única coisa, que é o que você falou, né? Uma educação que inicia pelo adulto. A única coisa que eu posso fazer pela educação que eu quero mudar é me mudar. Começa aqui. Não tenha, infelizmente, não tem a fórmula mágica do livrinho. Infelizmente ou felizmente, né? Não tem essa, mas ao mesmo tempo tá aqui, ninguém precisa me dar. Eu posso escolher. Eu tomo esse lugar de liderança, que na verdade a gente vive uma vida onde alguém tá dominando, alguém tá na coordenação da nossa própria vida, né? Então, como que a gente sai desse lugar de experimentar e vivenciar a nossa vida dentro da autonomia que a gente tem, dentro do nosso espaço, na escola, na nossa casa? Tá, talvez você não tenha autonomia de mudar a estrutura de como funcionam os horários da escola, como funcionam as aulas, mas você tem autonomia de criar um espaço, um ambiente mais preparado para a criança. Né? Tem aquele livro A Criança, da Montessori, né? Que ela traz muito forte esse lugar de que a criança chegou, né? Na nossa vida, e ela muitas vezes é um adereço ali. Então a casa não está preparada para ela. A escola não é que a escola está preparada para o adulto, para a facilidade do adulto. E que, na verdade, bem na verdade, quando a gente prepara esse ambiente voltado para a criança, menos trabalho a gente tem. Né? Porque a gente sai do controle. Não tá tudo na tua mão e você precisa gestar, não. Tá aqui, tá disponível e você vai gestar o limite. No início, realmente, a criança não tá habituada. A gente vive, né, espaços onde as crianças ganham um material na mão. Às vezes a cola é passada para ela passar, colocar. E aí tem tudo isso, né? Como que eu desenvolvo essa minha coordenação motora fina e grossa para eu poder tocar uma música, tocar um instrumento, experimentar, se eu não tô podendo mexer na massinha, se eu não posso passar e apertar demais minha cola. Então, quando eu falo de qualquer tema, né, agora a gente quando né, relacionando para a questão da música, tá tudo ligado. A gente não pode olhar para ela separada, né? E aí a gente cria na música a gente vai experimentar e vai ter um ambiente livre para isso.
mas lá na massinha, na pintura, toda essa questão que envolve correr, pular, pegar, jogar bola, tudo isso está ligado com o que ela vai aprender. É uma coisa só. Quando a gente separa, que a gente acaba tendo que criar aulas de desenvolver coisas que naturalmente a gente desenvolveria se a gente não atrapalhasse. Na verdade, é isso. É bem isso. Gente, eu tirei o fone, desliguei o Bluetooth, mas o eco continua. Caraca, eu não tô ouvindo o eco. Não. Que bom. Pra mim tá perfeito. Então eu tô falando o mínimo possível para não dar tanto problema. A Sueli mandou aqui. Boa noite. Importante essa fala que marca, você registra na vida da criança para quando ela se tornar adulta, ela lembrar do professor de forma positiva ou negativa. Que responsabilidade, Ana, temos nós, todos nós, na vida de quem a gente impacta. Principalmente quem está em formação, que são as nossas crianças, né? Sim. Eu acho que com essa tua fala, a gente já pode ir conduzindo para o final, porque realmente esse é o ponto principal da gente pensar na nossa prática e querer melhorar por elas, né? Sim, porque é isso, né? Aonde está nosso foco, né? É claro que o conhecimento, a aprendizagem, o desenvolvimento é importante, claro que é, mas da onde ele inicia, né? O que eu tenho experimentado, tanto em espaços educativos quanto em núcleos familiares, e na verdade a gente sabe, quanto mais amparada essa criança tiver, mais acolhida essa criança tiver, mais amada ela for, mais naturalmente ela aprende. Eu sou da área da neuro também, né? E trabalhei em clínica por um tempo, com retirada de medicação de criança, né? Criança que era medicada desnecessariamente. Quando a gente vai investigar a base do não aprendizado dela, a maioria deles está na emoção, está na relação. Então, aí a gente vê todo esse processo de criar uma aula específica para trabalhar a emoção, uma aula específica para inteligência emocional, que tudo bem, a gente está tentando resgatar coisas que foram deixadas de lado. Mas eu convido que a gente pense, e como que a gente põe isso na vida e não separa isso da vida? Como que a gente abre espaço para quando a gente vê que uma criança não está bem, um adolescente não está bem? Se eu não dou conta de lidar com tudo isso, onde eu posso criar esse espaço na escola? A gente cria essa possibilidade, pede ajuda, ou a gente pensa, é assim mesmo, não tem saída, né? Porque aí a gente abre espaço para olhar o desenvolvimento, ainda mais agora, né? Eu trabalhei agora, na semana passada, com um grupo de professores que ia voltar com as crianças, né? E aí eles trouxeram muito essa questão da preocupação com o conteúdo, com tudo que acabou ficando de lado, que nem todas as famílias conseguiram acompanhar. E eu trouxe para eles a reflexão do quanto também a gente pudesse olhar nesse momento específico para quantas famílias acabaram ali, né? Acabaram não, mas tiveram um rompimento, quantos casais perceberam que no dia a dia, na relação, né? Na casa mesmo, não era bem isso que eles estavam querendo. Quanta separação aconteceu, quanta criança, principalmente os adolescentes, que tem muito essa questão do relacionamento, né? Ficaram sem os amigos. Será que a gente já tem que ir para esse lugar? Ou será que a gente pode olhar para esse momento e abrir espaço? Porque, na verdade, se a gente já for para essa necessidade do aprendizado ou do desenvolvimento, a gente vai ter que voltar. Porque essas crianças estão com questões aí para a gente trabalhar. Elas não vão sumir só porque a gente quer ir para frente. Não vão. É igual a gente, se eu tiver com um problema e fingir que ele não existe e ir para frente, ele vai continuar comigo, né? Não tem a nossa varinha mágica, né? Então, acho que esse momento também do não controle da situação que a gente tem pode nos chamar a perceber isso, né? E aí, uma reflexão que eu deixo também para a gente pensar é: vamos olhar nossa casa hoje, saindo dessa live. Se você tem criança em casa ou não tem também, pode ser. Olha para essa casa e vê o quanto ela está a teu serviço. O quanto que você consegue utilizar as coisas que estão nessa casa. E se você tem filho, o quanto que teu filho consegue alcançar, ou você tem que dar tudo para ele na mão, porque ele não alcança. Ou ele precisa subir em algum lugar que não é tão seguro.
Então, como que a gente pode criar? E aí, quando a gente voltar para nossas escolas, não sei quem já está na escola ou quem está nesse processo de voltar, olha para tua sala, olha para tua escola. O que ali pode ser mais... E não é nem mais atrativo, mas é mais visível. Porque a gente às vezes fica pensando nesse lugar do atrativo, do envolvente, do lúdico e sai da praticidade. Não, tira do estojo colorido, bonitinho e põe na lata. Tira aquela parede toda enfeitada de algum material e abre essa armário, né? Transforma isso em uma prateleira que essa criança tem acesso, que o material seja a nosso favor, não a gente a favor dele, a serviço dele, né? Então é virar esse jogo, porque a gente tem essa relação com a matéria muito forte, né? A gente está o tempo inteiro tomando conta da matéria. E, na verdade, não olha para a matéria, está a nosso serviço. Claro que ela precisa estar em harmonia, organizada para eu poder usar, mas qual que é o equilíbrio disso, né? Ai, Ana, muito obrigada pelas palavras, por segurar a live aí, né? Apesar do nosso probleminha aqui de conexão. Eu acho que muita gente ficou aqui assistindo na hora, muita gente assiste depois, a gente sabe, porque realmente tem muito valor em tudo que a gente ouviu aqui através das suas palavras. E muitas mudanças podem acontecer na vida de muitas professoras a partir das suas palavras. Então, eu só tenho a te agradecer pelos momentos que tu tirou para passar aqui com a gente, para dividir com a gente o teu conhecimento. Muito obrigada, viu, de coração, por ter aceitado o convite e por trazer essa nova, por abrir os olhos, né? Como se a gente tirasse uma máscara dos olhos para olhar de forma diferente para a prática que a gente já faz. Eu, em nome de todo mundo que está assistindo, né? Eu quero te agradecer mesmo, assim, do fundo do coração, por todo o conhecimento. Imagina. Gratidão. E é isso, é o limpar lentes, né? Que a gente possa estar constantemente fazendo esse processo de limpar a nossa lente. No meu Instagram tem bastante material direto sobre ambientes preparados. A gente acabou indo para um outro lugar que também é importante, faz parte, mas tem bastante material se vocês quiserem dar uma acessada, dar uma olhadinha. No link também tem e-book gratuito. Então tem bastante material aí para a gente ir trocando aí e abrindo possibilidades, que a gente possa ver possibilidades na nossa ação, né? Porque muitas vezes a gente se sente impotente, mas abrir esse lugar, tá, beleza, o que eu não sei, eu já sei. O que eu não posso fazer, a gente sabe, né? E o que a gente pode fazer? Que a gente possa se fazer essa pergunta também, né? É isso aí. Eu vi outro dia que tu estava fazendo tintas naturais. Sim. Achei o máximo. Eu morro de vontade de fazer papel reciclado em casa. Uma vez eu fiz e depois nunca mais fiz. E eu queria ensinar a minha filha, né? Fazer com ela. E já tô com isso há tempo. Mas a gente vai deixando, né? E daí quando eu vi tu fazendo as tintas, Gente, sigam a Ana, como ela disse no canal dela, no Instagram, ela tem muito material. Então, se você se interessou pelo assunto, gostou da fala dela, você vai encontrar muito mais lá também. Maravilha. Obrigadão. Um abraço carinhoso para todo mundo. Nos vemos amanhã de manhã. Até. Até. Abraço.